Olá você, seja muito bem-vindo ao nosso canal, quem está chegando agora no YouTube. É importante que você dê um joinha aí, um ok aí para a gente continuar fazendo esse trabalho. Importante também que você se inscreva no nosso canal, que você comente com os seus colegas a respeito do nosso canal, que trata de várias coisas, trata de jornalismo, comunicação, trata de Enem, trata de redação, produção textual, que é o meu trabalho, basicamente. Né? Meu trabalho é com produção textual, mas também sou jornalista, trabalho com comunicação, também dou aulas no jornalismo, então eu junto muito as coisas aqui, você vai ver. Eu falo de repertório, eu falo de cultura, eu falo de leitura de livros, mas hoje eu quero tratar de um assunto bem específico. Eu quero conversar com você que está pronto, se preparando ou está pensando em fazer medicina. A escolha profissional, que é tão difícil e importante, a escolha da medicina, que é um pacote pronto, né, gente? Quando a gente faz a opção, ou você que está pensando em fazer precisa saber disso, né? Quando você faz a opção por um curso difícil, como medicina, ou seja, conseguir a aprovação numa universidade, uma escola de medicina, isso passa por um pacote que já vem mais ou menos pronto, que é muito tempo de estudo e de preparo. Então, a característica daquele aluno que é aprovado, justamente é um aluno que concentra muito esforço e muita energia nos estudos e que tende a abrir mão de outras tantas coisas. Por quê? Porque ele vai para trabalhar numa competição, numa concorrência realmente muito grande. E ele precisa tirar notas muito altas em todas as disciplinas. Então, o perfil desse tipo de candidato é o candidato, de um modo geral, estressado. É o aluno que está desgastado pelo estudo, é o aluno que está estressado, é o aluno que tem uma cobrança muito alta, especialmente uma autocobrança, né, muito alta. Então, é um aluno que a gente está trabalhando com um aluno estressado. E dentro do projeto de trabalho desse aluno, ou seja, dentro da sua estratégia montada para conseguir seu objetivo, entra a redação. E a gente sabe que a redação no Enem ela é a peça-chave, né? Ou seja, tudo começa e termina pela redação. Né? Eu digo termina porque quando o aluno, por exemplo, quando a gente está aguardando a nota do Enem, a publicação das notas do Enem, tudo está pendurado naquela nota, tudo depende muito daquela nota. E o aluno, para conseguir a sua vaga, a sua aprovação, precisa tirar uma nota muito alta. Então, objetivamente, nós estamos falando de uma nota 960 pontos aproximadamente. Por aí. A nossa margem não é muito grande em relação a isso. Mas 920, 940, mais especificamente 960, essas são as metas do aluno que busca uma vaga na medicina, ou seja, mais do que 900 pontos. É aquele aluno na casa dos 900 pontos. Bom, a pergunta que você tem de fazer é: como é que eu faço para conseguir esta nota? A minha especialidade é justamente essa, porque eu trabalho muito especialmente com alunos que estão se preparando para a medicina. E a meta deles é conseguir esses 960 pontos. É esse o objetivo central. Para isso, ele precisa seguir um roteiro de trabalho. E o aluno que é aprovado em medicina, a gente vai ver, o depoimento é sempre o mesmo, né? É aquele aluno resiliente, aquele aluno que trabalha e que faz redações semanais. Isso mesmo, faz redações semanais. É fundamental que toda semana ele faça uma redação, em especial quando nós estivermos lá no segundo semestre, virando a chave do ano, entrando em agosto. A partir dali, essa reta final de curso, né, de preparação para a prova, ele exige que o aluno tenha um foco total nisso. Por que eu digo resiliência? Porque esse aluno vai ter de trabalhar as suas dificuldades, retrabalhar, refazer redações semanalmente, olhar o seu erro, tentar de novo, errar novamente. Isso vai exigir do aluno exatamente isso, muita força de vontade, muita resiliência, para usar uma palavra da moda. Especificamente o que a gente observa, agora eu quero falar tecnicamente com você que está fazendo redação e se preparando para o Enem. Há três problemas que são básicos para esse aluno, que é o aluno competitivo, que precisa de uma nota muito boa, mas ele não consegue, muitas vezes, ultrapassar os 880, 860 pontos. Ou até mesmo, ele precisa mais do que 920 e ele barra em algumas questões. São três pontos que eu quero chamar a atenção de vocês. Legal? Então, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, que é resultado de uma prática de trabalhar especificamente com esse aluno lá na ponta do processo. Qual o seu problema?
Em primeiro lugar, gramática, competência 1. Nós sabemos que a nota é de 40 em 40 pontos, e esse aluno tende a almejar sempre, evidentemente, os 200 pontos em cada uma das competências. Mas qual é o problema da competência 1? O problema da competência 1 é que ele pode ter até 2 desvios, e ele ainda concorre aos 200 pontos. Mas um terceiro desvio tira 40 pontos desse candidato. Então, a margem de erro é muito pequena. O aluno que consegue 200 pontos na competência 1 é o aluno que faz a hipercorreção, é o aluno que lê e relê a sua redação diversas vezes buscando erros, e ele sabe quais são os erros recorrentes. Então, por isso que tem de ser, trabalhar com esse aluno, não adianta você revisar a gramática, você precisa fazer a gramática, ou estudar a gramática com esse aluno, partindo dos erros desse aluno. Então, é o aluno que vai me apontar as dificuldades. Então, a gente vai ver o seguinte, olha, o aluno está errando pontuação. Pontuação, o uso da vírgula é um dos problemas mais comuns, que tira 40 pontos desse candidato. Bom, se ele está errando pontuação, quais os erros de pontuação que ele está cometendo? E especificamente é esse o problema. A gente tem de ir direto no problema do aluno para conseguir o alto rendimento. Então, não adianta fazer um curso de gramática, ele precisa fazer a prática da redação para a gente poder constatar quais os erros e, a partir do erro dele, então, montar todo um trabalhinho para ir palmilhando esses erros e diminuindo gradualmente. É uma escala de valores, né? Até a gente chegar a 2 errinhos, há uma escala de valores e uma hipercorreção. Então, olha a importância disso, porque se ele perde 40 pontos, ele tinha 1.000, perdeu 40, já está com 960. Isso é a primeira barreira que o aluno tem de enfrentar. Então, um aluno que está com 7, 8 desvios, ele precisa baixar isso para 2 ou 1 desvio. Esse é um trabalho que só funciona na prática de texto, com o professor lendo toda semana o seu texto. Por isso que eu trabalho a mentoria. Então, você vai encontrar o meu curso no Hotmart, que vai tratar das questões básicas, mas você vai ter a mentoria, que você pode associar ao trabalho de mentoria, que é a correção semanal com propostas que eu levo, e o aluno vai fazer a proposta, e vai ter um atendimento exclusivo pelo WhatsApp, e, evidentemente, com aulas também especiais voltadas para aquele aluno. Legal, então esse é um trabalho bem diferenciado. Você tem o curso e depois você tem um módulo que é o trabalho diferenciado, que é especificamente para você que busca medicina. Vamos para o segundo problema? O segundo problema é a competência 2. Esse aluno ele tem a dificuldade do repertório, ou seja, ele interpreta corretamente a proposta, ele faz uma redação dentro do clima dissertativo, dá a estrutura dissertativa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso não é o problema dele. O problema dele é a questão do repertório. Ele não consegue fazer o repertório ser produtivo, ou seja, o repertório muitas vezes é um repertório coringa que tem uma ligação muito geral com o que está sendo pedido, e não com o tema específico que está sendo solicitado. Então, esse aluno, muitas vezes, por não ter um repertório produtivo, porque é um repertório decorado, ele não consegue fazer esse repertório produzir os 200 pontos. E o problema do repertório também é essa ansiedade de repertório. Por quê? Porque na avaliação do Enem, você precisa ter um repertório bem ligado estreitamente ao que está sendo discutido. Basta um repertório. A ansiedade do repertório é aquele candidato que coloca 3 repertórios, ou um repertório em cada parágrafo de desenvolvimento. Isso é o que a gente chama de prolixidade. Tem coisa a mais, tem coisa sobrando. E aí ele coloca aquela quantidade de repertórios e nenhum daqueles repertórios consegue ser completo. Então, basta você fazer um repertório completo. Esse é o segredinho. Então, o problema das redações desse aluno 880, 860, ele não consegue os 200 pontos do repertório porque ele está ansioso no repertório, ele quer colocar muitos repertórios. Não é a quantidade, é a qualidade. Se você tiver um repertório bem encaixado, você tem os 200 pontos na competência 2. É isso um segredinho que eu estou passando aqui para vocês. Terceiro, portanto, eu digo sempre para os meus alunos, né, o mais é menos nesse momento. Quando eu quero colocar muitas coisas, eu tiro espaço da discussão. E agora a gente vai para a competência 3, que é a argumentação. Como ele coloca muitos repertórios, muitas vezes ele não consegue argumentar. E tudo que é posto na redação precisa ser discutido, provado e argumentado. Então, ele fica com pouco espaço para a argumentação. Esse é o problema clássico da competência 3. O aluno não argumenta, ele deixa em branco alguma lacuna e não vai atingir os 200 pontos, justamente pela falta de argumentação, pela prolixidade, pouco espaço para discutir o assunto central, a argumentação.
Esse é o problema da competência 3, que é o planejamento. E o outro problema da competência 3 é a falta de uma tese, que é uma ideia de fundo, que também é cobrada na competência 3. Então, você tem aí, claramente, gente, 3 problemas bem pontuais para esse aluno que está na faixa dos 800 pontos e quer chegar aos 900 pontos. Só tem um jeito de fazer isso, com um trabalho direcionado e uma correção muito detalhada. Não pode ser uma correção feita nesses programas massivos de correção de redação. Tem que ser uma correção muito detalhada para você sair do ponto dos 800 e chegar ao ponto dos 900 pontos. Então, é isso que eu estou discutindo aqui, é aquele aluno que quer trabalhar na ponta do processo e precisa de um trabalho diferenciado. Se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha aí, legal, escreve no vídeo, vou insistir, manda dúvidas para a gente poder ajudar vocês e na descrição do vídeo você vai encontrar o link para o curso lá do Hotmart. Falou, galera!